Bem, pessoal, recebi essa pergunta que eu achei curiosa. Qual doença neurológica é comum ser confundida com o envelhecimento normal e demora de dar o diagnóstico? Eu vou explicar para vocês que são várias, não vou falar só uma não. Várias doenças neurológicas são confundidas com o envelhecimento normal e às vezes tanto o paciente como a família não procuram ajuda e quando a gente vai ver já está em fase avançada. E muitas vezes são doenças que se você descobre cedo, você consegue curar elas, né? Vamos lá para vocês entenderem. Quando a gente envelhece, naturalmente muda nosso osso, muda nossas articulações, muda nossa musculatura. Então a alteração de marcha da caminhada é muito comum do envelhecimento normal. Mas quando eu digo que isso é comum do envelhecimento normal, também existem doenças que dão isso. Quais são as mais comuns que a gente nota, né? Doença de Parkinson, então muitas vezes o paciente começa a ter curvatura da coluna, ele começa a ter um passo mais hesitante, lento, às vezes tem quedas frequentes, às vezes tem uma sensação de desequilíbrio. Isso não é envelhecimento normal, isso pode ser doença de Parkinson, né? Muitas vezes também o paciente com quadro semelhante por causa de canal estreito lombar, artrose na coluna, tanto lombar como cervical, ela faz com que o cérebro mande comando, passe por esse local estreitado na coluna cervical e na lombar, e o paciente tem alteração, às vezes, de sensibilidade, dor nos membros, mas às vezes o que mais incomoda ele, mais chama atenção, é a dificuldade de marcha, a dificuldade de caminhar por causa desse canal estreito. E esse paciente, às vezes, demora muito tempo para procurar ajuda, às vezes até anos, porque acha que eu estava envelhecendo, então eu sabia que a marcha, a caminhada não fica tão boa, né? Esse é o aspecto, né? Outra doença que é muito frequente é a hidrocefalia de pressão normal. Por quê? A incontinência urinária, a dificuldade de fazer xixi ou perder xixi, é muito comum, tanto na mulher como no homem. O homem muito por causa da questão da próstata, né? A gente sabe que próstata aumentada ou até um câncer de próstata pode dar isso, né? E a mulher na questão da musculatura do assoalho pélvico. Então vira e mexe a mulher, eu perdi xixi quando fiz um esforço e tal, então ela acha que aquilo é normal. Mas existem doenças como a hidrocefalia de pressão normal que altera a questão urinária, assim como na coluna. Da mesma forma que eu falei que a marcha é prejudicada, o nervo da bexiga também não chega a inervação adequada por causa desse canal estreito e às vezes o paciente tem incontinência urinária. Então tem que ficar atento também, porque pode confundir o sintoma de envelhecimento normal. E outra doença que é muito frequente a confusão é a doença de Alzheimer. Porque a gente envelhece, nossa memória não fica igual, tem uma série de alterações nesse aspecto, né? E às vezes o paciente vai empurrando com a barriga achando que é do envelhecimento normal, quando na verdade ele tem um quadro demencial, doença de Alzheimer, que precisa ser tratado, né? E ele vai deixando para lá, a memória minha tá fraca, eu tô esquecendo as coisas, acho que é da idade mesmo. Primeira coisa, é natural que nossa memória, nossa parte cognitiva, no envelhecimento, assim como o músculo, como a mobilidade, ela piora um pouco, né? Mas se essa piora tem sido muito rápida, se há alteração comportamental, outras funções além da memória estão prejudicadas, procure ajuda, porque pode ser outras doenças, inclusive hidrocefalia de pressão normal, que é uma doença tratável, você pode reverter se descobre cedo, senão às vezes aquele problema já está estabelecido, e doença de Alzheimer também, que não tem cura, mas você consegue fazer um controle, tá bom? Espero ter ajudado, qualquer dúvida deixa aqui.